Olá! Anestesia. Essa palavra já assusta muita gente. É só o médico falar em cirurgia que as pessoas começam a se preocupar. Não apenas pelo procedimento em si ou pelo pós-operatório. O medo da anestesia é um dos principais motivos de preocupação e de insegurança da maioria das pessoas. Atualmente, existem vários tipos de anestesia e cada uma é indicada para procedimentos cirúrgicos diferentes. Algumas cirurgias necessitam apenas de uma pequena injeção no local da área da incisão. Outras podem ser realizadas sem que o paciente esteja completamente sedado. O anestesiologista é o profissional qualificado a indicar o tipo de anestesia que cada pessoa precisa. Uma das causas de tanto medo da anestesia é a falta de informação. Por isso, os anestesiologistas indicam uma consulta pré-anestésica para aqueles pacientes que vão ser operados. Além de esclarecer as dúvidas e diminuir a ansiedade, a consulta é importante para que o paciente receba as orientações necessárias. E as dúvidas são muitas. Quais são os tipos de anestesia? Eu vou ficar acordado ou dormindo? Quanto tempo eu vou ficar anestesiado? E o que é que eu vou sentir quando a anestesia passar? Quais as recomendações antes da cirurgia? Bom, essas e outras perguntas vão ser respondidas no programa de hoje. Nosso tema, anestesia. E você, tem medo de anestesia? Para acabar de vez com esse medo, fique com a gente. Está no ar, Pense Saúde. Para esclarecer todas as dúvidas sobre anestesia, participam conosco hoje os anestesiologistas Dr. Adriano Neves de Almeida e a doutora Meira Aparecida de Souza. E se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, mandar a sua pergunta, a sua aflição, a sua angústia, ligue e participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. E eu começo agradecendo a presença de vocês aqui para esclarecer as dúvidas das pessoas de casa, principalmente com relação a um tema que causa certa angústia, certa ansiedade em todo mundo. E nós vamos até entender um pouquinho por que tanto medo, tanta ansiedade. Mas eu queria começar entendendo anestesia. Anestesia, analgesia, ficar dormindo ou não ficar dormindo, mas não sentir dor. Existem diferenças? Me explica tudo isso, doutora Meira. Veja bem, Márcia, eu gosto muito da nomenclatura. Quando a gente fala anestesia, a gente diz que quer dizer não, e estesia, que quer dizer sentir. Então, anestesia é não sentir. E analgesia é não doer. Logo, não sentir subentende que a pessoa vai perder a consciência. E o que dá mais pavor da anestesia é esse estado de vulnerabilidade, onde realmente o paciente está num estado onde ele não vai tomar decisões. É muito difícil perder essa capacidade de poder opinar. Por isso, precisa estar realmente nas mãos de uma pessoa que ele confie, porque existe uma vulnerabilidade na anestesia, sim. Então, essa questão do medo, né? Algumas pessoas falam assim, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Exatamente. Mas isso é uma fantasia. Porque sempre que os pacientes falam isso, né, se a gente devolver para eles, então tudo bem, vamos suspender a anestesia e vamos fazer a cirurgia sem anestesia. Sem chance. Sem chance, né? Então a anestesia, na verdade, é uma coisa extremamente interessante, né? Viabilizou toda a evolução da cirurgia, né? Os procedimentos cirúrgicos hoje podem ser realizados com muito conforto. Por quê? Porque o paciente não vai participar desse processo, onde além da dor, existe também muita insegurança, existe medo, existe todo um contexto emocional. Então, não sentir, se estiver num ambiente de segurança, num ambiente em que ele confie, claro, é confortável, né? Claro. Então, tem essa diferença, né? Agora, e tem também, eu acho que esse medo, como você falou, vem da fragilidade, dessa vulnerabilidade, e vem também de um histórico. Mas a anestesia, eu acredito, evoluiu muito, né? Os anestésicos utilizados evoluíram muito. Então, eu acho que até os efeitos
também são diferentes hoje. E eu quero entender um pouco quais existem tipos diferentes de anestesia. Pois é. Boa noite. A anestesia é uma ciência relativamente nova, né? Mais ou menos na metade do século XIX é que foram feitos os primeiros procedimentos sob algum tipo de anestesia. Normalmente, coisas que eram bastante precárias, com anestésicos voláteis, né? O éter, que foi um dos primeiros, o cloroforme, né? As pessoas respiravam? Isso, respiravam aquilo através da absorção pelos pulmões, produziam uma anestesia geral, que obviamente é completamente diferente do que é feito hoje em dia, né? Hoje em dia, quer dizer, nesses 150, 160 anos de evolução da anestesia, como a doutora Meira colocou, ela permitiu as cirurgias mais diversas, né? Hoje em dia se fazem cirurgias que seriam impensáveis há 50 anos atrás, impensáveis há 10 anos atrás. Quer dizer, a evolução é muito rápida, né? É uma ciência nova, como toda ciência nova, ela tem ganhos de conhecimento muito rápidos, muito frequentes. A anestesia baseia-se, toda vez que a gente fala anestesia, normalmente vem à mente das pessoas a anestesia geral. Dormir, perder a consciência, né? Eu tenho para mim que o temor, principalmente, vem do desconhecimento, né? Na medida em que a pessoa conhecer, entender do que se trata o procedimento anestésico, né? Ela vai ter uma maior tranquilidade para se deixar submeter, né? Para estar nas mãos de uma outra pessoa que vai estar tomando conta dela, né? Por isso que eu acho que é fundamental a gente colocar muito firmemente para as pessoas o conceito do quão importante é fazer uma consulta pré-anestésica, né? A consulta pré-anestésica, ela faz parte do procedimento cirúrgico, ela é uma parte do ato cirúrgico. Da mesma forma como você consulta um cirurgião, normalmente que alguém te indicou, que foi bem indicado, que você tem uma boa referência, você também deve consultar o anestesista. Normalmente aqui em Belo Horizonte os anestesistas trabalham mais ou menos em grupos fixos em hospitais e clínicas, então o cirurgião já tem aquela confiança nesses profissionais, já trabalham juntos, já há um entrosamento entre essas equipes, e aí você consulta com o anestesista. A principal função dessa consulta é tirar suas dúvidas, é diminuir sua ansiedade, é você entender por o que você vai passar e por que o anestesista, o que o anestesista vai estar fazendo ali naquele ambiente que ele vai estar tomando conta de você. Eu vou querer, inclusive, saber mais com relação a essa consulta, que eu acho importantíssimo a pessoa saber o que ela deve fazer antes e o que ela não pode, de que maneira ela pode ajudar ou atrapalhar, né, todo o procedimento. Isso eu vou querer entender também. Mas antes nós vamos ouvir uma pergunta de telespectadores, ouvintes nossos que sempre têm dúvida com relação ao tema, então nós vamos conferir uma delas. Como a anestesia age no nosso corpo? Quem que pode responder, doutora Meira? A anestesia vai criar uma situação no corpo em que a área anestesiada não doa. Então tem vários, como que ela pode agir no corpo? Tem que saber qual o tipo de anestesia que vai ser feita, entendeu? A gente pode ter anestesias regionais, onde vai anestesiar só o local que vai ser operado. A gente fala anestesia local. Né? Anestesias regionais. Podem ser anestesias de partes pequenas, por exemplo, anestesia da mão, anestesia do braço. Foi uma grande evolução as anestesias que a gente chama de bloqueios, porque elas podem bloquear uma área específica. Com isso, o paciente pode participar do processo, pode acompanhar, pode sair do hospital mais brevemente. Por quê? Porque ele não vai ter efeitos sistêmicos no corpo inteiro daquele procedimento. E as anestesias regionais, elas trouxeram muito conforto, inclusive menores internações, porque só se anestesia aquele local que vai sofrer a intervenção cirúrgica. E a anestesia geral já é uma anestesia que tem um contexto totalmente diferente, que envolve, né, o sistema nervoso central. O paciente para de sentir dor no corpo inteiro, ele vai também ter um relaxamento muscular, ele vai respirar